Basicamente, são duas formas de se ganhar dinheiro no mercado acionário. Você sabe quais são? É provável que em algum momento você considerou acessar o mercado de ações para melhorar os seus resultados ou até mesmo acessar uma camada de riqueza diferente. Mas calma aí, que tem alguns detalhes que você precisa saber. Se você não sabe, é bom que você coloque isso, acesse essa camada de conhecimento. E se você sabe, é bom reforçar alguns pontos importantes aqui. Mas antes de entrar no conteúdo dessa aula, eu gostaria que você, se fizer algum sentido para você, não precisa fazer isso agora, mas se ao final desse vídeo, esses poucos minutos, se fizer sentido para você, deixe o seu like e se inscreva e compartilhe esse conteúdo. Muitas pessoas têm passado, assistido, já passamos em mais de 500, são mais de 500 visualizações nos últimos 28 dias, mas as pessoas não têm, em todos os vídeos, mas as pessoas não têm colocado, deixado o like. Mas não tem problema. Se fizer sentido para você, deixa aí o seu gostei, compartilhe e se inscreva no canal, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e pode ajudar outras pessoas e comece a distribuir esse conteúdo para outros usuários da plataforma. Mas do ponto de vista de ações, será que comprar ações é para você? Será que você realmente sabe o que é buscar acessar esse mercado? Então é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nessa aula. E eu gostaria de te contar que existem duas formas básicas de ganhar dinheiro com ações. Duas formas básicas. Qualquer outra forma que exista são variações dessas duas maneiras básicas e tradicionais de se ganhar dinheiro com ações. Vou te contar agora. Basicamente, quando qualquer profissional, qualquer investidor compra uma ação, ele está olhando sobre dois pontos de vista. Ele quer ganhar ou com a valorização da ação, ou com os dividendos e juros sobre capital próprio que essa ação pode gerar. Antes de falar sobre essas duas questões, é importante saber que a ação é a menor parte de uma empresa. Quando você compra uma ação, você se torna sócio dessa empresa. Então você participa dos lucros e dos prejuízos também que essa empresa possa vir a ter a partir do momento que você se torna sócio delas. Então, a valorização basicamente é você comprar uma ação a um preço X e vender por um preço de X mais 10, X mais 20, X mais X. Ou seja, você compra, um exemplo fictício, comprar uma ação por 10 reais e uma semana depois ou minutos depois ela se tornar, o mercado começar a pagar 15 reais. Ou seja, nesse intervalo de tempo saiu de 10 no momento que você comprou e foi para 15 reais. Então você ganhou 5 reais. É claro, aqui uma simplificação da realidade, porque envolve outros custos, mas basicamente, olhando só para o valor da ação, você ganhou nesse intervalo 5 reais. Então isso é a valorização, o ganho de capital em cima do valor da ação. E se você vender, obviamente, você vai ter as implicações tributárias em cima desse valor e, é claro, parte desse ganho vai sim para o seu bolso. E a outra forma de ganhar dinheiro com essa ação é não vendendo esse papel quando ele valoriza, mas aguardando e participando do que nós chamamos de dividendos, do que está lá na legislação, na contabilidade, chama de dividendos. Ou seja, uma parte dos lucros que essa empresa produz, ela distribui para todos os sócios de tempos em tempos. Então, se você compra uma ação e permanece com ela, ao final, algumas empresas pagam dividendos mensais, bimestrais, trimestrais, semestrais. Então, é comum, na maioria das vezes, o calendário variar entre bimestral e trimestral. Tá? Esse é um padrão, existem vários calendários de dividendos onde mostram assim, a frequência, o histórico de pagamentos de dividendos da empresa, porque existem alguns tratamentos específicos, mas que não é o caso aqui nessa aula. Mas basicamente você, sendo sócio, você tem direito à participação dos lucros dessa empresa, você é dono dos lucros. E por legislação, as empresas têm um limite máximo, geralmente, de 25% do lucro que ela produz, ela tem que distribuir com seus sócios. Isso são os dividendos. Então, se você é dono da empresa, você recebe dividendos, ou seja, parte do lucro dessa empresa. E o que tem a ver isso, Efigênio? É importante, então, lembrar que se você quer ganhar dinheiro com a ação, olhando somente para a valorização de mercado dessa empresa, você precisa dominar algumas áreas importantes. Por exemplo, você precisa considerar que você vai ser um day trader. Você precisa ter os conhecimentos e saber qual ambiente que esse cara ou que essa filosofia de investimento exige.
Então você precisa conhecer, você precisa saber o que é um day trader. Basicamente, é aquele cara que compra, um investidor que compra uma ação olhando somente para o preço e ele considera que ele vai vender essa ação após uma pequena oscilação, tanto para mais quanto para menos, em minutos depois ou no máximo no final do dia. Então, uma característica, a principal característica do day trader é ele não dorme com o papel. Ele compra de manhã, o mercado abre, ele compra e antes do mercado fechar, ele vende. Basicamente, de maneira bem grosseira aqui, é a filosofia de day trader. Tá? E você precisa dominar, obviamente, muito sobre gráfico. O day trader, quem olha, quem trabalha com os preços das ações, precisa entender muito para ganhar dinheiro. Então, como ganhar dinheiro com ações, precisa entender muito sobre gráficos, ou seja, a dinâmica que o papel tem olhando para as oscilações, para as curvas, para as construções de gráficos, enfim, uma série que nós chamamos de análise técnica do papel. Você precisa, se quer pesquisar ou quer aprofundar um pouquinho mais sobre isso, mergulhe, porque é um mundo totalmente diferente. Precisa de tempo, você precisa estar olhando para a tela o tempo inteiro, é a minha visão. Você precisa sim, para olhar para o preço, você precisa olhar para a tela, ter tempo de tela o máximo que você conseguir. Então o mercado abriu, tela, olhando os papéis, gráficos e tomando as decisões. E precisa também ter uma visão global, ou seja, precisa conseguir olhar para o papel e conectar com várias nuances globais que estão acontecendo que podem influenciar a movimentação de preço desse papel. Então precisa ter a competência de ter uma visão abrangente, de conectar notícias, movimentos entre países, geopolítica, uma série de questões que envolvem olhar somente para o preço do papel. Além disso, você precisa dominar várias ferramentas de informação. Precisa estar atento a todos os contextos que envolvem o mercado financeiro. Então, uma informação aqui é fundamental, apesar de que não é recomendado utilizar somente de informações. Então, aqui nós já colocamos um leque de pontos onde agrega ou conecta-se com vários pontos de competência que acaba chegando aqui nas informações. E tem um olhar muito de curto prazo. Eu compro agora para vender no final do dia. Então, a visão é de curto prazo, é de ganhar dinheiro no curto prazo. Já quem está disposto e quem quer acessar a camada de dividendos, sendo sócio da empresa, tendo mais tranquilidade no processo de remuneração do capital, tem que ter uma visão empreendedor, tem que ter um sangue empreendedor. Porque quando você compra ali um pedaço da ação da empresa, pensando no longo prazo, você precisa entender do negócio, precisa gostar, precisa querer participar daquele negócio. Então, não é simplesmente comprar porque a casa de análise indicou. Não é comprar porque você acha e viu no jornal que a ação vai ficar barata. Não, aqui já tem um olhar mais o que nós chamamos de análise fundamentalista. Você precisa aprofundar em todos os fundamentos que a empresa oferece do mercado em relação a todo o contexto para tomar decisão. Por isso que precisa entender de contabilidade. Sim, precisa entender de contabilidade. Existem vários relatórios prontos que chegam até você, mas é necessário entender de contabilidade. Os conceitos básicos de contabilidade são evocados no momento que você para e faz uma análise fundamentalista. Precisa entender de mercado, você precisa analisar mercado, precisa aprender a olhar para o setor onde a empresa que você deseja comprar está inserida e fazer uma análise mercadológica, se faz ou não sentido a sua tese de investimento. Geralmente nós falamos isso, a minha tese de investimento é comprar uma ação e porque ela tem vários pontos, vários fatores que vão influenciar a continuidade e o sucesso desse negócio. Tem que ter uma visão sistêmica, ou seja, se os decisores, se os gestores, se o corpo administrativo dessa empresa toma decisões, você precisa saber extrair as informações que eles estão tentando transmitir para os investidores, então saber em que caminho, que direção uma organização está caminhando, obviamente ter um senso de sociedade, que você é sócio, e obviamente ter uma visão de longo prazo. Então, quer trabalhar com dividendos, pense no longo prazo. Aqui é o estilo Barsi, se você não conhece, o Luiz Barsi, aqui sim é os fundamentos que ele utiliza para entrar no negócio e para fazer dinheiro através de dividendos. Basicamente a filosofia de Barsi é ganhar dinheiro com dividendos, é ficar rico, é fazer uma carteira previdenciária, onde
as empresas estão produzindo dividendos o resto da vida e te mantendo dentro de uma faixa de receita, de remuneração ou de rendimentos, de retornos que sejam satisfatórios para a sua vida financeira. Então, basicamente, essas duas formas, ou valorização do capital, valorização do papel da ação, ou dividendos, ou juros sobre capital próprio. Então, essas duas formas que são as formas nativas de ganhar dinheiro com ações. Se você deseja acessar esse mercado, esteja preparado para mergulhar e aprender. Aqui foi só uma pontinha do iceberg. É um mundo que exige muito aprofundamento e muitos estudos e que, se você quer acessar, se prepare. É um mundo maravilhoso que você se expõe a grandes probabilidades de dobrar o capital, de acessar uma camada de rendimentos diferente, porém também uma camada de risco altamente impactante no caso de decisões equivocadas. Pense nisso, se esse conteúdo fez sentido para você, se estimulou, se abriu o seu entendimento para algum ponto aqui, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima aula, que tem vídeos, tem aulas todos os dias, então espero te encontrar aqui mais vezes. Fique bem, fique com Deus e até a próxima.